Boa tarde, pessoal. Então, vou trazer para vocês aqui dois estudos, duas análises, né, de projeções de como ficariam aí as contas públicas, né, a dívida do Brasil, a dívida pública do Brasil em relação ao seu PIB, Produto Interno Bruto, caso a PEC da transição seja aprovada. Então, num cenário, né, só para o pessoal entender, a PEC da transição, o governo ele aprova o seu orçamento para o ano seguinte, né? Por exemplo, em 2022 agora foi aprovado o orçamento para 2023. Agora nós temos, desde 2016, nós temos a lei do teto de gastos, que é o gasto do ano de 2016 mais a inflação. E a cada ano, esse limite de gastos das despesas primárias, ele só vai sendo corrigido pela inflação, tá? Então, nós temos esse limite que é para evitar o rombo fiscal, é para manter a economia do Brasil de maneira sustentável, não ver colapsar futuramente, né? Então, esse teto de gastos aí ele precisa ser respeitado. E aí foi aprovado esse ano 2023, o orçamento para 2023, e aí a PEC da transição ela quer colocar uma série de gastos fora do teto, em cerca de 200 bilhões de reais, 2% do PIB, além do limite já do orçamento, né? E aí o que isso vai ocasionar? Um aumento ainda maior da dívida do Brasil. Esse aumento da dívida, o Brasil paga uns juros em cima dela, então esse valor de juros que o Brasil paga todos os anos vai aumentar, os juros também vão aumentar, ou seja, o custo dessa dívida vai aumentar ainda mais e vai botar o Brasil numa situação insustentável, uma situação fiscal extremamente perigosa, catastrófica. Então essas duas projeções aí, uma mais otimista, ela vai mostrar assim, como se os próximos anos funcionasse tudo bem, o Brasil crescesse 3% ao ano, a inflação tivesse totalmente sob controle e a partir do ano que vem eles começassem a baixar a taxa de juros, né, a Selic, a taxa básica de juros, e por aí vai. E o governo não gastasse mais, coisa que não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. O governo está dizendo que vai cortar gastos, não vai. Os governos do PT, todos eles, foram catastróficos em relação às contas públicas. Gastação, tá? Eles acham que o Brasil tá sobrando dinheiro, né? Ao ponto, por exemplo, da Dilma ter sofrido impeachment exatamente por causa de problemas como esse. Ela pegou dinheiro emprestado na Caixa Econômica Federal para poder cumprir o orçamento. Sem aprovação do Congresso, sem nada. Ela já tinha estourado o orçamento, tá? E ela deu a tal da pedalada. E aí, crime de responsabilidade, ela sofreu impeachment. Então, o que acontece? O governo não vai enxugar gastos, não vai fazer nada disso, vai gastar ainda mais, vai ter déficit primário, a dívida pública vai aumentar ainda mais. Então existe um cenário positivo de 90% no final dos 4 anos de governo, e existe um cenário que é o mais provável de acontecer. O cenário global, cenário econômico global para os próximos 1 ou 2 anos não é nada positivo. O mundo todo está sofrendo com alta de preços. Existe uma probabilidade do mundo ano que vem crescer 0 ou talvez até entrar numa recessão. O Brasil vai ser afetado. Se a China, por exemplo, crescer muito menos do que ela está acostumada a crescer, como esse ano, por exemplo, ela cresceu 2%, para eles é muito pouco. Porque eles chegaram a crescer já 15% ao ano. Eles crescem de 6% a 10% ao ano, todos os anos. 2% para a China é ruim demais. E a China é a maior compradora, por exemplo, de minério de ferro do Brasil, é a maior compradora de petróleo do mundo, tá? E ela compra muita commodity do Brasil, vai afetar o Brasil.
Nossa balança comercial vai ser prejudicada. Então nós vamos, tanto que a projeção de crescimento para o ano que vem é 0,4%, talvez seja até menor. Então o cenário não é nada agradável, a inflação não está sob controle. Possivelmente a taxa de juros vai ficar em patamar alto por muito tempo ainda. Então existe um outro cenário aí mais pessimista, que é o provável de acontecer, feito aí até pelos analistas aí da XP, que a dívida PIB do Brasil vai fechar no próximo governo, em 2026, em 108%. Hoje a dívida PIB está em 71%, está em 74%, caminhando para ir para 71%. Sabe o que vai acontecer, pessoal? A dívida vai aumentar em 50%. A dívida do Brasil hoje, que é de 7 trilhões, em torno de 7 trilhões, vai aumentar em 3 trilhões e meio, só por causa da PEC da transição. Vão ter outras incompetências aí desse governo irresponsável, tá? O que acontece, pessoal? Para cumprir as promessas de campanha, do estelionato eleitoral que o PT fez, porque sabiam que não iam ter muita dificuldade, ou não tinham dinheiro para cumprir as promessas dele, e prometeram. Esse estelionato eleitoral. E aí agora estão correndo atrás de aprovar essa PEC aí, que vai ser um desastre para o Brasil. É por isso que as bolsas estão despencando, por isso que o dólar está disparando. E aí vem o seu Lula ainda dizer que paciência. Onde esse cara está com a cabeça, gente? É um irresponsável. Não pode deixar isso acontecer. Quem vai pagar essa conta somos nós. Então, por exemplo, para cumprir as promessas de campanha dele, vai gastar ali, a mais do orçamento, 200 bilhões ao ano, 800 bilhões em 4 anos. Isso pode custar 3 trilhões e meio para o Brasil. E como é que a gente vai pagar essa conta aí? Eu vou dar alguns exemplos aqui na prática, né? Eu já falei em vários outros vídeos aí, o Brasil, como qualquer outro país, precisa de capital de investimento para poder investir e crescer. Só com dinheiro do governo, da arrecadação das contas públicas, muito mal o governo paga suas contas. E vai só cada vez mais aumentando a sua dívida. Peguem e consultem. Né? Eu vou mostrar o gráfico aí, fonte, Banco Central. Olha como é que a dívida do Brasil só subiu. Isso mostra que o governo não paga suas contas. Ele tem que cada vez mais se endividar. Então ele precisa do capital privado. O investidor vai olhar para o Brasil e vai falar assim, esse país aqui, cada vez mais aumentando o risco de calote, não vou investir nele, aí você tem fuga de capital, como está acontecendo na Argentina. Aí as pessoas vão investir em países que levam mais a sério a sua política econômica, as suas finanças. Tá? E o que acontece? Menos investimento no país, menos as empresas vão ter poder de investimento, de captar dinheiro, menos vão expandir, algumas não vão conseguir se manter, vão fechar as portas, risco de recessão, queda no PIB, aumento de desemprego, então o povo vai pagar com isso. Aumenta desemprego, aumenta a criminalidade, todos serão afetados. Cai o PIB, cai a arrecadação, aí o que o governo faz? Começa a criar novos tributos. Nós vamos pagar essa conta. Nós vamos pagar essa conta. Um outro exemplo aqui, a reforma da Previdência, que foi uma reforma feita porque a Previdência, eu tenho um vídeo aí falando sobre isso, a Previdência era deficitária, somando a urbana com a rural, era deficitária, fechava no vermelho. Então, para garantir que daqui a 20, 30 anos os aposentados recebam a sua aposentadoria, depois de ter trabalhado a vida inteira, foi feita essa reforma. Né? Aí essa reforma aí, ela teve uma projeção de economia para os cofres públicos em 10 anos. 10 anos essa projeção de economia ela vai ser pulverizada só com essa PEC da transição, só para o seu Lula cumprir suas promessas de campanha. Então aqueles 5 anos a mais que nós vamos trabalhar, que, né, devido à reforma da Previdência, vai ser para pagar as promessas de campanha do Lula. Então nós já estamos pagando isso. Daqui a pouco vamos ter que fazer outra reforma da Previdência. Nós vamos ter que trabalhar mais 5 anos. Ou
correndo o risco de daqui a alguns anos aí, quando a gente for aposentar, a gente não receber tudo parcelado. Ou aumentar os nossos descontos, os nossos tributos aí, INSS, PIS, COFINS, né? Aumentando ainda mais, esse custo vai para as empresas também, desincentivando a criação de novos empregos, aumentando o desemprego, enfim, isso é uma catástrofe. Não deixem isso. Pessoal, cada um tem que fazer sua parte, do jeito que quiser fazer, vai para a rua para manifestação, né? Vai para as redes sociais, mostrar para todo mundo o risco que nós estamos correndo. Entre em contato com seus deputados, senadores, façam pressão, mas não deixe essa catástrofe acontecer. O PT vai quebrar o Brasil. O PT vai quebrar o Brasil. Tá? Essa é a verdade, nós estamos correndo um risco. Nós já voltamos para o caminho do retrocesso. A ideia deles é aprovar essa PEC aí, deixar vários gastos ali fora do orçamento durante 4 anos. Ou alguns até defendem deixar para sempre. Tá ok? É um risco aí. Nós vamos pagar essa conta lá na frente, a conta vai ser alta. Você, para achar que está resolvendo aqui um problema, é a mesma coisa de você ter um comércio ali que te dá 3% de lucro ao mês, aí você vai lá no agiota, pega empréstimo com 40% ao mês e vai ter retorno de 3% ao mês. É uma idiotice, é uma burrice, é uma ignorância econômica gigantesca. Então, aí o camarada pega e diz assim, mas é pelo social. Mas isso vai custar também, vai tirar do social. O Brasil vai perder mais ainda. O seu dinheiro vai se endividar cada vez mais. Ou acham que o Brasil não paga juros em cima da dívida? E quanto maior a dívida, maior é os juros e maior vai ser essa despesa. É dinheiro que sai do social. O Brasil gasta mais de 300 bilhões por ano para pagar juros só. Isso vai aumentar muito, isso vai para 500, 600. Muito maior do que essa despesa que o governo quer aumentar para cumprir suas promessas de campanha. Muito fácil subir num palanque e sair prometendo tudo para os outros. Agora, botar isso na prática, sem causar um prejuízo, uma insustentabilidade no futuro, aí, meu amigo, é muito difícil. E é isso que esse governo está querendo fazer. Vão quebrar o Brasil, como quebraram a Venezuela e como estão quebrando a Argentina. Não é brincadeira, não podemos deixar isso acontecer, ficar de braços cruzados e engolir isso. Esse governo é imprudente e irresponsável, tá? Com as contas públicas. Nós é que vamos pagar essa conta. E a conta vai ser muito alta lá na frente. Daqui a 4 anos já, nós vamos sentir na pele isso aí. Lembrem da época da Dilma. Em 2 anos o Brasil teve 7% de recessão. 6 milhões de pais e mães de família perderam o emprego. Inflação altíssima. O brasileiro ficou 10% mais pobre. Perdeu 10% de poder de compra. A criminalidade atingiu níveis, né? Quem mora no Rio lembra aí que teve intervenção federal, que aquilo ali é reflexo da crise. Quando tem aumento de desemprego, tem aumento de mortalidade, tem aumento de violência, de criminalidade, tá? Um governo que é responsável com as contas, que provoca desemprego, ele mata gente, indiretamente ele está matando pessoas. Tá, pessoal? Vamos botar a mão na consciência. Vamos fazer a nossa parte. Não acabou. O Brasil ainda tem solução, tem jeito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado aí por terem assistido.